discutir a proposta de emenda constitucional número 37, e dependendo da interpretação que se faça dela, mas acho que é mais ou menos unânime essa visão, de que ela retira parte do poder investigativo do Ministério Público. Aqui à minha direita, sem nenhuma conotação ideológica, nós temos o Dr. Roberto Troncon Filho, que é superintendente regional da Polícia Federal aqui em São Paulo. Ele está na Polícia Federal há 18 anos, foi diretor de combate ao crime organizado da PF, e atuou, eu me lembro disso, na Delegacia de Combate a Crimes Financeiros aqui em São Paulo também, onde fez história, vamos dizer assim. Aqui à minha esquerda, nós temos o Dr. Mário Luiz Bonsalha. Ele integra o Ministério Público Federal desde 91, é procurador regional aqui na terceira região de São Paulo, foi diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República e atualmente integra o Conselho Nacional do Ministério Público. O nosso debate segue um esquema bem simples, eu diria. Eu começo fazendo pergunta aos dois, depois a gente dá a oportunidade de cada um fazer pergunta ao outro. Em seguida, quem fez a pergunta pode fazer um pequeno comentário sobre a resposta e logo depois nós abrimos o debate para perguntas de vocês, que precisam ser necessariamente por escrito. Quem vai coletar as perguntas é a Thaís Bilei, que é a coordenadora, organizadora do debate, ela edita a página desse debate, coordena evento desse debate aqui na Folha. Ela vai recolher. Isso às vezes passa por uma certa triagem. Eu tento, obviamente, fazer o máximo de perguntas. Eu queria começar fazendo uma pergunta ao Dr. Roberto Troncon Filho. Eu queria saber o seguinte: por que o senhor acha que a aprovação da PEC 37 não será um retrocesso nas investigações, como alegam ali procuradores e promotores? Alô. Bom, inicialmente, gostaria de cumprimentar o Dr. Mário Gonçalves e o nosso mediador, Mário Carvalho, e parabenizar a Folha de São Paulo pela promoção desse evento. Acho que a oportunidade de se debater ideias divergentes sobre o mesmo tema só contribui para o esclarecimento e a melhor reflexão da sociedade. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu me filio a alguns doutrinadores e constitucionalistas brasileiros renomados no mundo jurídico, como o professor José Afonso da Silva e o professor Ives Gandra da Silva Martins, que entendem que este poder de investigação do Ministério Público, na verdade, não existe. E não existe porque assim o quis a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, que promulgou a nossa Constituição Federal de 88, que regula todo o sistema jurídico em nosso país. No caso da Polícia Federal em específico, o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º, diz que cabe, dentre as funções, cabe à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Ora, a Polícia Judiciária da União é a polícia competente, o órgão competente para executar as investigações criminais. Exclusividade, em termos jurídicos, significa dizer que sequer pode ser delegado, diferentemente de privatividade. Uma atividade privativa poderia, em tese, ser delegada. Muito embora a Constituição não use esse termo de modo tão técnico. Às vezes ela usa privativo querendo dizer que é atividade exclusiva. No meu entender, a titularidade da ação penal do Ministério Público, que consta como privativa, na verdade, o legislador
pretende dizer exclusivo, não deve ser delegado. Mas eu entendo, superada essa questão, eu entendo que a PEC 37, que, como dizia aí o ministro, ex-ministro recentemente falecido, Saulo Ramos, que no Brasil, às vezes, não basta dizer que cocada é um doce feito da fruta coco, mas é preciso dizer também que coco é uma fruta que vem do coqueiro. Então, a PEC nada mais vai fazer do que reafirmar a posição do legislador constituinte. É bom que se diga também que, por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, houve 7 emendas que pretendiam dar poderes de investigação para o Ministério Público, e todas foram refutadas pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Nacional Constituinte. Após a sua aprovação, ainda teve outras 2 oportunidades em que se tentou, de modo expresso, se dar esse poder de investigação do Ministério Público, e novamente foi refutado. Pois bem, eu sou contra o poder de investigação do Ministério Público por 2 razões. Uma, como servidor público da Polícia Federal, ocupante do cargo de delegado da Polícia Federal, 18 anos, e outra como cidadão. Como policial, eu sou contra, porque o nosso sistema, idealizado pelo legislador constituinte, ele se não o mais, um dos mais garantistas e avançados do mundo. Ele prevê, seguindo os princípios da República Moderna, que contra a tirania, contra o poder absolutista do monarca, se estabeleceu a separação de poderes do Estado, em garantia do cidadão, reproduziu para o sistema de persecução penal, aí entendido, investigação, sua fase pré-processual, o processo propriamente dito e a execução da pena, no caso de condenação. Ele separou essas atividades em órgãos distintos, independentes, que devem atuar de forma harmônica. Quem faz a primeira etapa, e a primeira etapa é muito importante da investigação, porque nesta etapa não há direito, ou pelo menos é mitigado o direito de defesa, de contradizer, de produzir provas que existem no processo. O processo é uma relação bem definida e equilibrada. Tem o juiz que atua de modo imparcial, tem 2 partes. O Ministério Público, que faz, às vezes, do Estado a acusação, que propõe a acusação, logo, se é parte, não é imparcial, e como órgão acusador, o Ministério Público, na dúvida, deve acusar. A defesa, obviamente, sempre vai defender. E o juiz, depende, na dúvida ele absolve. Esse é o sistema. Agora, a fase da investigação, ela deve ser atribuída com o órgão, e nós tivemos um grande avanço. Na época do regime militar, em que garantias, que o Estado democrático, a democracia foi mitigada, que garantias individuais foram suprimidas, nós tivemos abusos por parte da polícia. Por quê? Porque concentrava muitos poderes. Tinha poder de a própria polícia, a autoridade policial, expedir mandado de busca e entrar na casa dos cidadãos para busca de provas, enfim. E contra isso é que o legislador constituinte falou, não, vamos separar. Então, por essa razão, mas ainda, como cidadão, concentração de poderes e quebrar essa lógica estabelecida pelo sistema, não é bom para a democracia nem para o cidadão. Como profissional, a atividade de investigação criminal, vou concluir em 30 segundos, ela é uma ciência composta de métodos, de técnicas e que exige capacitação e qualificação do seu pessoal. A Polícia Federal, por exemplo, só no seu curso de formação básica tem 800 horas. O delegado tem formação jurídica, mas ele tem formação técnica e investigativa também. São 800 horas dedicadas a esse ministério, para começar a trabalhar. Então, se atribuir a um outro órgão esse poder de investigação, o Ministério Público teria esses aparatos todos, ele ia criar os meios, materiais, tecnológicos, capacitar seu pessoal, a que custo? O seu próprio dotação orçamentária ou a custa de criação de novos tributos? Obrigado. Obrigado, doutor Concon. Eu queria agora dirigir a minha pergunta ao doutor Mário Gonçalves.
Eu queria saber o seguinte: por que o senhor acha que a PEC 37 seria um estímulo para a impunidade, como o senhor tem dito? Boa noite a todos, boa noite, Mário César, boa noite, delegado Roberto. É um prazer estar aqui nesta casa, na Folha de São Paulo, debatendo esse tema tão relevante para a sociedade e que tem sido intensamente discutido, né? Pois bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que a PEC 37, se aprovada, no que eu não acredito, representaria um tremendo retrocesso. Desde logo eu preciso dizer que o motivo próprio de existência da PEC 37 é que o Ministério Público pode sim investigar os termos do ordenamento jurídico constitucional vigente, e isso eu invoco o entendimento da Corte Suprema desse país, do Supremo Tribunal Federal, né, que tem repetidamente reiterado o entendimento de que o Ministério Público pode sim investigar. Eu trago aqui um trecho de uma decisão recente, relatou o ministro Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: importante mais uma vez advertir que a atividade investigatória não é exclusiva da Polícia Judiciária. O próprio Constituinte originário, ao delimitar o poder investigatório das comissões parlamentares de inquérito, pareceu encampar esse entendimento. Raciocínio diverso, exclusividade das investigações efetuadas por organismos policiais, levaria à conclusão absurda de que também outras instituições, e não somente o Ministério Público, estariam impossibilitadas de exercer atos investigatórios, o que é de todo inconcebível. E aqui prossegue, enfim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido reiterado nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça também, e o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais têm efetivamente feito investigações. No âmbito do Ministério Público Federal, por exemplo, nós temos aqui, com relação ao ano de 2012, os seguintes dados estatísticos que falam por si só. Foram propostas cerca de 30 mil denúncias ou petições em transação penal, no caso sem denúncia, mas quase todos os casos de denúncia, um total de 30 mil, dos quais cerca de 20%, a partir de investigação direta do Ministério Público, com base em expedientes que tramitaram exclusivamente no Ministério Público, instaurados no próprio Ministério Público desde o início, ou oriundos de órgãos que encaminham notícias de crimes para o Ministério Público, como Receita Federal, Banco Central, Correios, Previdência Social, etc. Corregedorias de órgãos diversos, enfim. Então, o Ministério Público já tem investigado e produzido denúncias em massa. Veja, é importante aqui destacar o seguinte: não existe qualquer espírito emulativo do Ministério Público para com a polícia, no sentido de que o Ministério Público vai investigar mais com a polícia, ou que o Ministério Público vai competir com a polícia judiciária. Não. O Ministério Público entende que em determinadas circunstâncias, a sua atuação investigatória direta é suficiente e o mecanismo mais rápido para se chegar à propositura de uma ação penal. Chega o expediente do Banco Central, necessitando de prévias diligências complementares. O Ministério Público realiza diretamente essas diligências, requisita documentos, eventualmente documentos sigilosos, eventualmente ouve algumas pessoas. Esse procedimento investigatório do Ministério Público é regrado por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução número 13 de 2006, que tem fundamento constitucional, porque a Constituição deu ao CNMP e ao CNJ poder regulamentar, e o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reafirmado o poder regulamentar desses órgãos, como recentemente na DIN 4638, o do CNJ. Portanto, esse regulamento que existe tem preocupação com a preservação dos direitos individuais dos cidadãos, com o estabelecimento de prazos, com o estabelecimento de mecanismos de controle. Portanto, a investigação existe, ela é praticada, ela é regrada e ela tem permanecido rígida em face do crivo a que é submetida quando ajuizada a ação nos tribunais. A aprovação da PEC 37 evidentemente não é processo, porque vai importar em alijar a atuação investigatória do Ministério Público. Nós teríamos
desde logo, portanto, inviabilizada o oferecimento de todas as denúncias e encaminhada todas as peças de informação que noticiam crimes em tese à polícia. E eu pergunto, a polícia dá conta de investigar tudo que chega ao seu conhecimento? Desde logo, evidente que não. Né? E há inúmeros dados estatísticos, eu vou citar um que causa espécie, mas é isso mesmo, está divulgado no site do próprio Ministério da Justiça, Mapas da Violência 2011. No Brasil, nós temos crimes de homicídio, que são os mais graves praticados nele. Somente 8% dos crimes de homicídio têm autoria estabelecida, por meio dos inquéritos instaurados. E grande parte desses casos de autoria estabelecida decorre de prisão flagrante. Portanto, veja, 8%. Se a polícia tem dificuldade, e aqui nós não vamos tratar só de Polícia Federal, embora ela tenha suas virtudes e tenha suas dificuldades, mas de polícia, de modo geral, no país, polícia civil, se a polícia não consegue investigar a contento o crime mais grave que existe, o crime contra a vida, por que impedir? Por que se impedir a atuação investigatória de outros órgãos, especialmente do Ministério Público, que vem somar-se ao trabalho da própria polícia, né? Ou seja, a eficiência investigatória da polícia é baixa. E o instrumento pelo qual ela é feita, o inquérito policial, sofre críticas cada vez mais contundentes, porque é um instrumento cartorial, burocrático. 20% do que tem no inquérito policial diz respeito às provas. O resto é movimentação cartorial, expedição de ofícios, carimbos, etc. Portanto, a coisa não funciona direito do jeito que está. E até que seria um retrocesso. Dizer que o Ministério Público não é imparcial na condução das investigações. Bom, primeiro nós temos que dizer, ter em mente, que há que se falar em imparcialidade somente durante o processo. No processo tem partes, tem o autor da ação, que é o Ministério Público, no caso criminal, tem o réu e tem o juiz. Imparcial deve ser o juiz. O Ministério Público é parte, na verdade, não é uma parte qualquer, é uma parte imparcial, é uma parte que tem que agir com isenção, tem que observar regras de impedimento e de suspeição, diferente do advogado. O advogado pode ser o pai do cliente dele, pode ser o pai do réu, ele pode atuar no processo. Se o membro do Ministério Público tiver qualquer vínculo com o acusado, com a vítima, não pode atuar no processo. Né? Portanto, eu acrescentaria ainda, a PEC é, portanto, inconveniente à sociedade. E isso a sociedade é reconhecida. Há diversas manifestações de órgãos da sociedade contra a PEC 37. Anistia Internacional, órgãos de defesa de direitos humanos, mas não precisamos ir muito longe, não. A Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Federação Nacional dos Policiais Federais, inclusive. Portanto, podemos dizer que nem a polícia apoia integralmente a PEC 37. Mas poderia ser dito, eu direi mais tarde. Muito obrigado. Eu gostaria agora de convidar o Dr. Gonçalves a fazer uma pergunta ao Dr. Troncon. Por gentileza, doutor. Caro Dr. Troncon, eu mencionei há pouco que o índice de resolução de homicídio no nosso país é baixíssimo, 8% apenas, muito abaixo dos índices dos Estados Unidos, da Europa, etc. Baixíssimo. Mas não é só isso, né? Nós temos aqui, eu coletei uma informação interessante publicada na internet, melhor dizendo, no Jornal do Estado de São Paulo, edição de 9 de novembro de 2009, mas me parece que os dados não mudam substancialmente, radicalmente de um ano para outro. Aqui está dizendo o seguinte: um colega seu, delegado Gustavo Schneider, do Rio Grande do Sul, fez uma pesquisa, ele disse o seguinte: cerca de 80% dos crimes comunicados à Polícia Federal não são esclarecidos. Tá? Não são esclarecidos. E aqui eu tenho uma outra matéria interessante. Dias atrás, por conta de um caso de homicídio de um cidadão que meses antes tinha comunicado e feito uma forense e que tinha sido vítima de ameaças, o presidente do sindicato dos delegados de polícia de São Paulo
foi entrevistado pela Record no programa São Paulo no Ar e disse o seguinte. Ele disse basicamente o seguinte: atualmente a Polícia Civil está totalmente sucateada. Faltam 7.800 policiais civis, o que atrapalha muitas investigações. Nós não conseguimos atender a demanda. São muitas ocorrências registradas diariamente e não conseguimos realizar as investigações necessárias sequer dos crimes graves. Então, o presidente do Sindicato de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Estado mais rico da Federação. E a PEC 37 quer impedir outros órgãos de investigar e ter a dispositiva entrará em vigor imediatamente na data de sua publicação. Doutor Troncon, o senhor não acha que dados como esse, de fontes tão fidedignas, ou de fontes tão fidedignas, mostram que a PEC 37 não atende o interesse público? Por favor, doutor Troncon. Agradeço a pergunta, doutor Mário, porque eu acho o seguinte, que o senhor acerta no problema, mas erra na causa. E até a leitura que o senhor fez, ele está muito claro, né, do posicionamento do policial aqui do Estado de São Paulo. A polícia não consegue resolver muito poucos os casos, e o nosso colega delegado federal falou que realmente 80% dos casos não são resolvidos, mas não é porque não há outro órgão investigando. Ao contrário, o governo, por vezes, e aí alguns governos estaduais, na verdade, não investem o que é necessário nessa atividade. Não investem em meios, em qualificação dos seus policiais, em meios tecnológicos, o crime aumenta e, como resultado disso, diz, não, temos que fechar essa polícia. Há estados, doutor Mário, o senhor deve saber disso, em que, para ingressar na carreira do Ministério Público, do Judiciário, ou no cargo de delegado de polícia, que no Brasil, mal comparando com outros países, é um promotor, só que é um promotor que pertence à polícia, para observar essa separação absoluta entre as três atividades persecutórias. Há estados em que, na carreira de ingresso, o promotor ou o delegado de polícia ganha 3 vezes menos que o promotor. Aí o que a gente acaba tendo é o seguinte: várias pessoas vocacionadas para serem delegados de polícia vão para o Ministério Público, que melhor paga não, e chegando lá querem investigar. Eu acho sim que o senhor identifica um problema sério, grave, ele varia de estado para estado. Felizmente na Polícia Federal, com todas as dificuldades, eu acho que a sociedade tem reconhecido a nossa ação, particularmente a ação contra corrupção e, sobretudo, demonstrando que para nós, para os policiais federais, a grande transformação não foi da lei, foi da cultura, particularmente nos últimos 15 anos. Para os policiais federais, agindo dentro da lei, não importa quem é o investigado. A polícia investiga fatos, e se o investigado é um banqueiro, se o investigado é um político, não importa, ou se é um cidadão comum. Então, eu acho que há casos e casos, mas o senhor acerta em cheio em dizer, temos um problema no Brasil. Infelizmente, no meu modo de entender, acho que não é essa a solução. Mesmo porque, repito, ao passar para outro órgão, ou ao dividir com outro órgão, o Ministério Público no caso, o Ministério Público teria condições de fazê-lo? Se hoje, se ofereceu 30 mil denúncias, tudo bem, se ele tem que ser o autor da ação penal, o advogado do Estado, o advogado criminal que atua em nome do Estado para apuração ou para processamento de crimes. O advogado do povo que atua contra o Estado quando defende interesses difusos e coletivos. O fiscal da polícia na fase anterior. Ainda investigando, ele teria condições de dar conta das fases subsequentes? Ao meu ver, não. Convido agora o doutor Mário Gonçalves a fazer um comentário breve sobre a resposta do Troncon, a previsão ali 2 minutos, por favor. Obrigado. Doutor Troncon, veja, o Ministério Público não quer exclusividade na investigação. O Ministério Público não quer investigar mais que a polícia. O Ministério Público não quer competir com a polícia sobre quem investiga mais. Ele quer continuar podendo investigar, como faz hoje, crimes aos quais
com relação aos quais tem mais facilidade de fazer investigações, enquanto a polícia, naturalmente, tem outra vocação. Então o Ministério não quer exclusividade. Quem quer exclusividade, e aí que está o problema, é a polícia. Né? É a polícia. E veja, o Ministério Público tem investigado e tem atuado de maneira bastante efetiva em casos de grande relevância para a sociedade. Eu vou destacar aqui o caso Celso Daniel, por exemplo. O Ministério Público, discordando fundamentadamente das conclusões da Polícia Civil, implementou uma outra investigação própria e, concluindo que o assassinato teve conotações políticas, denunciou diversas pessoas, algumas das quais já foram condenadas. Na ação penal 470, mensalão, diligências investigatórias feitas suplementarmente, a Polícia Federal investigou o caso, mas o Ministério Público fez diligências suplementares bastante relevantes que contribuíram para o êxito da investigação. O caso do Bar Bodega, tristemente famoso, para quem não conhece, um assassinato, um duplo assassinato num bar em São Paulo. O delegado de Polícia Civil prendeu 9 acusados, acusou 9 pessoas, foram presas por 60 dias, e o inquérito relatório foi encaminhado ao promotor de justiça, que, examinando atentamente, não funciona aquela prova, corajosamente rejeitou as conclusões do inquérito, decidiu, iniciou uma investigação por conta própria, que constatou várias coisas, descobriu os verdadeiros autores, constatou manipulação de provas, tortura, lesões corporais dos acusados, tanto os autores verdadeiros do homicídio foram processados e condenados, quanto também os maus policiais que atuaram naquele caso, praticaram 5 delegados e investigadores, foram processados por abuso de autoridade, formação de quadrilha, tortura e entre outros casos. Eu vou lembrar, lá atrás, o senhor lembrou bem, doutor Troncon, dos tempos de ditadura, dos crimes praticados pela polícia política contra opositores do regime militar. Naquela época era muito famoso, tristemente famoso, o delegado Sérgio Fleury, envolvido com o Esquadrão da Morte, dentre outras situações escuras. Pois bem, ele foi investigado por um corajoso promotor de justiça, o Hélio Couto, e graças à tenacidade desse promotor de justiça, houve a denúncia e depois um processo penal contra esse autor de crimes bárbaros na época da ditadura. Portanto, agora, recentemente, caso dos leitos adulterados do Rio Grande do Sul, investigação do MP do Rio Grande do Sul. Então, são todos casos que não teriam prosperado se o Ministério Público não tivesse podido investigar. Mas, repito, a nota mais constante é de atuação cooperativa do Ministério Público com a polícia, mas reserva-se o Ministério Público o direito de investigar diretamente alguns casos ou de complementar as investigações feitas. Muito obrigado. Gostaria agora de convidar o Dr. Troncon para fazer a pergunta. Antes porém, eu só queria fazer um comentário de 30 segundos, que eu havia até me esquecido, mas é uma linha de raciocínio bem fácil. A polícia não consegue investigar ou apurar 92% dos casos de homicídio. É bom que se lembre que o sistema brasileiro impõe que para cada caso, para cada investigação criminal feita pela polícia, há um duplo controle jurisdicional, o juiz do caso, e o Ministério Público. O que fez o Ministério Público nesses 92% dos casos que não foram apurados? Não agiu bem como fiscal da lei. Porque se tivesse fiscalizado bem, o que ele faria? Olha, está faltando diligência, a Constituição, a lei complementar dá poder de requisição para iniciar a investigação, poder de requisição de diligência, dá acompanhamento da investigação e recepção e acesso à investigação a todo e qualquer tempo. Acho que a falha, doutor Mário, foi dos dois. Foi da polícia, porque não tem todo esse recurso, o aparato, o treinamento, mas foi do Ministério Público também não fiscalizou bem. Então esse é um problema. Agora, minha pergunta, passando a seguir, é o seguinte: eu tenho ouvido vários colegas do Ministério Público dizer, olha, quanto mais pessoas, de certa maneira implicitamente, o senhor comentou isso também, quanto mais órgãos investigarem, melhor para combater o crime, melhor para combater a corrupção no Brasil. Bom, eu me perguntaria, essa premissa também é válida para a acusação e para o julgamento? Porque, veja bem, a investigação é o início.
Não adianta nada a gente colocar um monte de gente investigando se depois tem um gargalo, o Ministério Público não consegue denunciar, como tem caso da Polícia Federal que conclui a investigação de grande vulto, de grande magnitude, e o Ministério Público leva 2 anos para denunciar. E depois, aí o segundo gargalo é o julgamento. Então vamos pôr mais juiz também, tem que pôr mais gente, tá? Além do Ministério Público, a Defensoria Pública para acusar também, a AGU, e aí depois além do juiz, do juiz da Justiça, com a Justiça do Trabalho, com a Justiça, a Justiça Desportiva, vamos pôr mais gente, porque aí a gente vai dar celeridade. Então a minha pergunta é essa: a premissa é válida para as demais atividades persecutórias? Se é válida para investigação, quanto mais investigarem, melhor. Então, imagino que deva ser, quanto mais acusarem, melhor, quanto mais julgarem, melhor. E, para finalizar,